expandir a consciência e encontrar a paz. Será que isso é um processo prático? Um processo simples? Será? Eu só sei que expandir a consciência e encontrar a paz tem a mesma frequência. Exige mudança do mesmo jeito. Exige da gente mudar as nossas perspectivas, os nossos hábitos. E eu separei pra gente alguns passos pra gente integrar essas duas perspectivas, que é estar expandido na consciência e encontrar a paz. Até mesmo encontrar a paz para viver a expansão da consciência de um jeito em paz. Então eu separei alguns passos, literalmente, que é onde eu sigo, ou pelo menos tento seguir, algumas premissas básicas para integrar a paz no meu dia a dia, enquanto eu estou vivendo essa jornada, enquanto eu estou vivendo esse processo de consciência, enquanto eu estou vivendo a própria expansão da consciência. A premissa base, eu acho que dentro dessa jornada de expansão da consciência e encontro com a paz concomitante, é a gente aceitar a realidade como ela é. Porque muitas vezes a gente sofre porque a gente resiste ao que está acontecendo. A gente quer que as coisas sejam diferentes, que as pessoas mudem, que o mundo se encaixe nas nossas expectativas. Mas a paz, ela vem quando a gente aceita que a realidade é como é, sem a gente lutar contra ela. E isso não significa passividade, não significa inércia, não significa nada disso. Significa sim a gente ter clareza para agir sem nenhum desespero, sem nenhuma urgência. E eu me faço muito uma pergunta quando eu não tô em paz dentro dessa minha jornada de expansão, ou dentro de algum momento que eu esteja vivendo de conflitos. Enfim, eu sempre faço essa reflexão. O que na minha vida eu tô resistindo em vez de aceitar? Então, para mim, esse processo, essa jornada, esse caminho, esse alinhamento com o eixo espiritual, que me faz estar expandida na consciência e encontrar paz para trilhar essa jornada, para viver essa mudança constante de perspectiva, de hábito, porque é uma mudança constante, não é assim, você muda e aí você fica um tempo vivendo aquela mudança. Não, é constante a mudança, é constante a mudança de olhar, de perspectiva mesmo, e dos hábitos, porque os hábitos eles precisam mudar para que a gente mude. E para que a gente integre tudo isso, essa primeira premissa base, esse primeiro passo é esse aceite a realidade como ela é. É a gente parar de sofrer, parar de resistir para o que está acontecendo. E aí essa minha reflexão, eu faço ela quase que diária. O que é que eu estou resistindo em vez de aceitar? Uma segunda premissa
dentro desse caminho é eu observar os meus pensamentos. E mais do que eu ser observadora dos meus pensamentos, eu não me identificar com eles. Porque a gente pensa o tempo todo, ok? É o circuito. É o circuito da vida, é esse. Existe o pensamento. Não dá pra gente abstrair ele. A gente pensa o tempo todo. Mas nem tudo que a gente pensa é verdade. Então a mente, ela fica gerando esses pensamentos, essas preocupações, esses medos, esses julgamentos automáticos para conosco e para com os outros. A gente se enche de pensamento. E expandir a consciência e encontrar a paz dentro da expansão da consciência significa a gente observar esses pensamentos sem se deixar dominar por eles. Porque a gente não é a mente. A gente é aquele que observa a mente, a gente é uma consciência. A gente fala disso muito. E eu sempre também faço uma reflexão e até uma autoindagação mesmo. Eu sempre me pergunto, esse meu pensamento, ele é um fato ou ele é uma interpretação de uma circunstância? Esse pensamento que me perturba, ele é um fato? Tá acontecendo isso? Ou eu estou sob uma interpretação de algo? Porque a gente vive nisso, a gente fica interpretando. Um outro modo que eu uso é assim, tá acontecendo alguma coisa? Porque às vezes os pensamentos eles começam a tomar tanto volume e tanto tamanho e tanta aceleração que aí eu respiro e falo, não, peraí, de fato, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu olho para aquele panorama e falo, cara, não tá acontecendo nada. Só tá essa inquietação, essa perturbação tá interna. Então é interessante a gente pensar, a gente olhar, perguntar para esse pensamento, para si mesmo, se é um fato circunstancial sobre aquilo que a gente está vivendo, ou a gente está vivendo uma interpretação daquilo que a gente está pensando. Por isso que é muito importante a gente ir para essa premissa base, que é a observação dos nossos pensamentos e não identificação com eles. Então, uma premissa base, vamos listar. Número 1, é a gente aceitar a realidade como ela é. Não ser passivas. Não ser inertes. Não é uma aceitação assim, tá, então... Não. Mas é ter uma clareza para agir sem estar desesperada. E não resistir. Então, a minha reflexão é, o que na minha vida eu estou resistindo em vez de aceitar? Percebam que isso fica muito expansivo, isso fica muito, dá uma nota muito em paz, assim, coloca a gente num tom de paz. A segunda reflexão é observar os meus pensamentos e não me identificar com ele. Isso assim, é premissa mesmo, é passo 1, passo 2. E me perguntar, isso é fato? Isso está acontecendo? Ou eu estou interpretando algo? Um terceiro momento é a gente, de fato, sair desse piloto automático. Mas Mari, eu não vivo no piloto automático. Gente, se a gente parar para analisar, a gente vive sim. Grande parte do nosso sofrimento vem deste padrão inconsciente que a gente repete sem perceber. Mesmo a gente achando que nós não estamos no automático, se a gente não vigiar, nós estamos sim. E este padrão de automatismo é o que domina a humanidade, que é a falta de presença, que leva à impaciência, que leva à ansiedade, que leva ao pensamento perturbador, que leva à resistência da não aceitação do que é. Vocês entendem que, né?
parece um caminho, mas um puxa o outro que puxa um. E para a gente encontrar a paz, é preciso a gente trazer essa presença para cada ação. Mari, é fácil? Não, não é. Como é que você faz? Eu também não faço 100%, mas eu fico me policiando, orar e vigiar. E onde eu pratico essas minhas ações, essa minha presença? Nas pequeninas coisas. Comer, quando eu vou comer. Às vezes eu me pego quando respirando, eu falo, nossa, eu preciso respirar. Então, aí eu coloco presença ali. Eu coloco presença na academia. Eu treinei muitos anos CrossFit. Eu tô há 1 ano parada de CrossFit. E eu colocava muita presença no CrossFit. Muita. Eu era rotulada até meio de chata, assim, porque eu sou sistemática, então eu não... não é sistemática, eu gosto de estar presente naquilo. Então eu não fico em devaneio, eu não fico conversando. Parece que eu tô competindo. Todo santo dia que eu ia lá, parecia uma competição única, Olimpíadas, assim. Eu sempre fui assim, porque eu sempre fui um atleta. Então eu tenho esse mindset. Mas o CrossFit naquela loucura, som alto, aquela galera e peso, e joga peso, e força, e corre, e vai, e exercícios, vários tipos de exercícios no mesmo tempo, né? Muita gente fica dispersa, eu não. Eu encontrei lá um mecanismo de estar ainda mais presente. E aí os meus resultados eram maravilhosos. E aí eu criei também um mecanismo de, além de estar presente ao fazer a atividade, fazer o exercício, né, levantar o peso, enfim, eu criei um outro mecanismo que era me observar diante a circunstância. Então, se estava muito pesado e eu queria desistir, então eu entrava num modo de observação, de presença. Por que eu quero desistir agora? Porque eu tô cansada hoje? Ou por outro motivo? Ou por outra coisa? Eu até, por muito tempo, eu saía do CrossFit e gravava uma pílula. Eu ia lá pro Stories e fazia uma pílula da percepção que eu tinha tido naquele treino. Eu fiz isso, sei lá, meses seguidos. E saíram percepções, assim, incríveis. E eu fui treinando estar presente. Então, o que eu quero trazer é a gente trazer essa presença para essa ação, para as ações do nosso dia. E eu tenho vivido essa presença muito com a Júlia. Olhar ela, sabe? Eu fico retratando ela assim. Tá até falando isso com o Thales agora. Ela tá muito grudada, ela quer estar junto, ela quer estar na live, ela virou, né? Ela vai fazer 5 anos, outra Júlia nasceu agora. E eu tô tendo que nascer de novo também para esses 5 anos dela. Porque a gente vem de uma fase de birra, de adaptação, assim, uma coisa estranha. A gente tava num rame, nós 3. Porque eu quero uma coisa, ela queria outra, o Thales queria outra. E aí a gente tava num desajuste, assim, familiar. E aí eu falei pro Thales, nossa, você vê que agora parece que mudou, tá tudo indo pra uma harmonia, pra uma paz. E eu tô revivendo essa presença. E por que a gente tem que estar presente e não nesse modo automático? Porque, gente, quando a gente está presente, a gente garante grandes decisões na nossa vida. E quando a gente toma algum tipo de decisão, e grande no sentido de, não de grandes, né, de tamanho a decisão, mas em si, de estar decidida diante a vida, a gente fica em paz. Ah, mas Mari, como que eu posso estar mais presente? Como eu posso treinar isso? Usa a sua atividade do dia. Ah, é o exercício, ou é a própria meditação, ou é lavar louças, ou é comer. Foca.
põe a tua atenção, não se distrai. Seja escovar os dentes. Seja estar ali conversando com alguém. Vocês já perceberam que às vezes a gente está conversando com alguém? Eu era rainha disso. Eu conversava com alguém, na hora que a pessoa ia falar, eu não prestava atenção. Eu só fazia E se a própria pessoa me perguntasse, o que eu tô falando, meu Deus, ainda bem que nunca ninguém perguntou. Falta de presença. Ou seja, quando tô com falta de presença, eu não tô em paz. Eu tô em qualquer outro lugar, vivendo qualquer tipo de padrão inconsciente, menos a paz. Menos no estado de expandida, consciente. Um outro passo, uma outra premissa é a gente se questionar. Questionar nossas crenças limitantes o tempo todo. Eu também sou rainha disso. Acho que as crenças, elas me odeiam. Porque eu questiono a crença da crença da crença. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem ideias sobre nós mesmos e sobre a vida, que é herdado da família, da sociedade, da cultura. E a gente não questiona. E a gente nem sabe se tudo isso é verdadeiro. E estar expandido na consciência, visitar a paz, estar em paz, significa todo tempo revisar as nossas crenças e abandonar aquilo que a gente acha que não condiz. Viver em paz é viver em movimento. Viver em paz não é hastear a bandeira lá e chacoalhar. Não. É ir pra guerra e lutar. É assim. Poderia ser diferente? Poderia, mas não é. E aí a reflexão que eu faço é: que crença, qual crença sobre mim mesma me impede de sentir paz? Eu faço essa pergunta sempre. Depois eu até listei aqui, se vocês quiserem eu posso até colocar lá no grupo. São perguntas boas, são práticas, assim. Eu mesma criei as perguntas, porque eu tenho muito assim, quando eu faço uma pergunta, na própria pergunta tem a resposta. Eu sempre pensei assim. Então eu trabalho muito com pergunta, eu fico o tempo todo escrevendo perguntas, pensando em perguntas, porque eu sei que dentro da pergunta mora a resposta. E sobre as crenças eu faço essa reflexão, qual crença em mim me impede de sentir paz? E é interessante porque a resposta está dentro da própria pergunta. E quanto mais você faz a mesma pergunta, repete a mesma pergunta, você acessa a informação. É um acesso, não é uma coisa, racional, é um acesso. Você entra numa reflexão sobre aquilo. E aí, naturalmente vem tal coisa. É isso que está te bloqueando de sentir paz neste momento. Ou você carrega isso e isso te impede de ir para frente. E uma coisa que eu acho muito importante, também como premissa base aí, é a gente ficar um pouco em silêncio, sabe? A paz, ela não nasce do excesso de informação. Mas ela tá, sabe aonde? No espaço entre as informações. Um dia o Yara me perguntou: Mari, eu maratonei todo o seu YouTube, as suas lives lá no Instagram, no seu perfil pessoal, no das águas e tal. Me indica mais alguma coisa? O que é que você vê? O que é que você escuta? O que é que você lê? Eu falei: Yara, eu não vejo e não leio e não escuto nada. E aí até falei pra ela: dá um tempo, respira, tá com muita informação.
vai dar uma confusão. E dá. Então a paz, ela não vem da gente saber. Saber, sim, a gente tem que saber. Até pra gente nos munir diante das nossas crenças, né? Mas a gente tem que dar um espaço entre essa aquisição de sabedoria. Aí a gente tem paz. Então, criar momentos de silêncio permite que a mente baixe. E que a gente, dentro desse silêncio, a gente perceba a realidade, de fato, sem filtro, sem excessos. Ah, mas Mari, eu sou acelerada, como é que eu faço? Começa com o que tem. 1 minuto, 2, 5, 10. Mas é em silêncio, é sem estímulo, é sem som. Ah, não, então eu vou pôr um sonzinho pra eu... Não. É fácil? Não, não é. Como meditar? É difícil. Então você fica lá 1 minuto e fala, meu Deus, 1 minuto de silêncio é muito. É muito doido, porque vem 30 milhões de pensamentos. Aí você não começa... O que eu faço quando vem os pensamentos? Eu deixo os caras pensarem. Assim, eu fico falando, vai, pensa. Gasta aí, pensa tudo o que você quer. Vou dar esse seu minuto para você pensar tudo o que você quer. Falo para mim mesmo, pensa, gasta todos os pensamentos. Eu tô aqui, ó, em silêncio. É até engraçado. E aí eu fico só observando esse momento muito presente, assim. Então se deem o silêncio. E não é um silêncio que, não, então eu preciso ficar em silêncio, então eu vou lá observar a natureza. Nem sempre. Uma bela de uma parede assim também é ótimo. Porque aí você não distrai. Você não põe estímulo. Façam isso. É um treino. Faz parte do processo da expansão da consciência. É um caminho. E um outro ponto também que eu acho muito importante é a gente desenvolver a confiança na vida. E olha que doido, onde a gente falou de fé, e fé para mim é confiança plena, absoluta, né? Nesse todo que nos envolve, nesse invisível que nos cerca. E hoje, pra gente ancorar a paz, a gente volta e fala, a gente tem que estar com confiança na vida. Quando a gente expande a consciência, a gente percebe que a vida tem uma ordem maior, mesmo quando a gente não entende essa ordem. A paz vem quando a gente para de entender, para de tentar controlar tudo e passa a confiar que cada experiência tem um propósito. E eu também faço uma reflexão sobre isso, sobre esse entendimento de abrir mão, deixa de ser controladora, confia, porque cada experiência tem um porquê. Eu faço a reflexão assim, ó. Se eu soubesse, com certeza absoluta, de que tudo que está acontecendo é para o meu crescimento, como que eu agiria? Vocês percebem que na hora vem, assim, pílula da paz. Você faz assim, ó, é mesmo. Se eu soubesse de tudo, se eu visse tudo, o começo, o meio e fim, se eu acessasse a informação e imediatamente, por expansão da consciência, eu soubesse o que fazer, com certeza absoluta, como que eu agiria? E é muito maravilhoso, para não falar doido, que a resposta vem. Vem a ação, vem o como eu agiria.
A paz fala sobre isso, gente, a gente desenvolver. É um desenvolvimento. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos, tem gente que já tem esse mindset de ser extremamente confiante na vida. Tem gente que é zero confiança, vive na desgraça. Então, depende da onde você põe o foco. E para viver e estar em paz, graças ao bom Deus, eu carrego algo que eu aprendi quando a gente saiu ali, né, pro sabático e a gente morou aí na Bahia e tal. A gente simplificou a vida de um tanto. Eu simplifiquei. Eu simplifiquei tudo que vocês podem imaginar. Eu simplifiquei quantidade de roupa, cores de roupa, assim, para ir no básico. Eu simplifiquei até a minha alimentação. Eu simplifiquei onde eu moro. Eu simplifiquei. Por quê, gente? Porque a nossa mente, ela fica criando complexidade. Só que a paz, ela mora neste lugar de simplicidade. E eu não tô falando simplicidade de, não, então eu vou morar num casebre, né? Vou comer gafanhoto. Não, não é sobre isso. É simplificação das coisas. E logo, quando você simplifica, você cai na simplicidade. E aí eu brinco que a regatinha branca com a calça jeans fica chique, fica elegante, fica simples, fica básico, necessário. E a paz mora aí neste lugar. Sabe por quê? Quando a gente simplifica, a gente tira as preocupações sobre coisas desnecessárias. A gente reduz estímulo, a gente reduz expectativa exagerada e a gente foca no essencial. Quando a gente foca no essencial, bingo, leveza no processo. Qual o processo? O de estar expandida na consciência, que não é fácil. Então eu sempre usei esse termo assim, fico desnuda praticamente. Porque o processo de se manter consciente já é um gasto energético. Você precisa estar atenta, orar e vigiar o tempo todo. Você tem que estar, sabe, na postura, no estado. Isso não é penoso, mas você tem que estar. E na hora que você simplifica todo o contexto, a coisa fica mais fluida. E por mais que eu ande sobre a simplicidade e sobre a simplificação das coisas, eu ainda escolho coisas na minha vida para simplificar. Hoje, sabe, um compromisso, uma decisão. Eu fico todo o tempo tentando simplificar, compactar as coisas. Só para vocês terem uma ideia como isso ficou natural para mim. Então o Thales trabalha aqui nesse coworking, que é aqui, fica aqui em casa, né? No ambiente que a gente mora aqui. E aí eu falo, amor, na hora que você sai, você já deixa o seu computador lá, eu só chego, coloco meu celular, coloco meu ring light, tá tudo previamente ligado. Então eu simplifico. Do que, eu abrir meu computador, eu ligar tudo, eu não uso muito computador, eu trabalho muito no celular. Então, mas Mari, isso tá tranquilo de fazer. Tá,
Faz. São escolhas. E eu escolho simplificar. A minha casa, você vai olhar lá, é simples. Até a Júlia outro dia falou, mamãe, a gente precisa decorar a casa. E até me dá um rame, assim, de ter coisa. Me dá um negócio de pensar, não, vou pôr um espelho, um quadro, um vaso. Me dá uma gastura, porque, assim, é nada com coisa nenhuma. Simplificar, porque a mente humana, ela cria complexidade. E ela cria amarra. Hoje, se eu precisar sair daqui, de onde eu moro, de Ribeirão, e voltar para Bahia, morar em Serra Grande, que sonho, hein? Delícia. Eu vou hoje. Sabe por quê? Porque nós temos 3 malas, a do Thales, a minha e da Júlia. Eu não tenho nada, eu não carrego nada. Só que eu aprendi a viver assim. Aprendi aí na Bahia a viver assim. Porque foi aí que eu, desnuda, no ápice da simplificação de vida, no ápice da simplicidade de vida, onde nem geladeira eu tinha, um fogãozinho de 2 boquinhas, um gazinho desse tamanho, praticamente comendo gafanhoto, porque a gente era vegano na época. E no finalmente aí da minha experiência na Bahia, eu só comia chapate. Então eu fazia muito chapate. A gente só ficou um tempo só em grãos, assim. Sem sal, sem açúcar, me lembrando agora. Sem sal, difícil ficar. Difícil comer feijão sem sal. Foi a minha pior experiência, porque todo o resto sem sal passou, mas feijão foi ruim, assim. No ápice dessas minhas simplicidades, eu recebi a maior bênção da minha vida. Ah, mas Mari, então você tá falando que eu tenho que largar tudo. Não, foi a minha experiência. Foi a minha escolha. É um caminho que eu escolho, que me traz leveza, que eu perpetuo pra Júlia. Ah, mas Mari, então você não gosta de uma roupa? Amo uma roupinha. Amo uma maquiagem. Amo alguma coisa boa. Mas eu amo a coisa boa, então eu vou direto na coisa boa. E não fico me lotando de coisas que não fazem sentido. A paz, gente. Eu quis trazer essas premissas bases pra gente vislumbrar o que é estar expandida na consciência, o que é estar em paz de um jeito prático. Porque às vezes a gente fala, né? Ah, pra ela é fácil, né? Não, não é fácil. Mas eu quis simplificar, quis trazer passos práticos pra gente entender que a paz não é um lugar do qual a gente chega depois que a gente resolve tudo. Porque eu não sei vocês, mas eu tinha um pouco desse mindset. Ah, depois que eu chegar lá, eu vou estar em paz. Depois que eu tiver meu laboratório de águas de Micael, eu vou estar em paz. Foi a fase mais turbulenta das nossas vidas. Porque eu tive que ter funcionário, eu tinha que sustentar um lugar, um laboratório, eu tive várias demandas de vigilância sanitária, de alvará, de contador, inúmeras coisas. Coisas que me levaram à falência do próprio negócio em si. Eu não tinha paz, eu não dormia. Sendo que eu poderia terceirizar, como foi na última vez que a gente produziu Águas de Micael, a gente terceirizou e tudo em paz, tudo fluindo. Então a paz não é esse lugar no qual a gente chega,
no qual a gente precisa chegar. E aí a gente vai falar, nossa, tá tudo resolvido. Não. A paz, ela tá disponível agora, no meio do processo. Só que tem um pormenor, a gente precisa saber acessar. Tal como expandir a consciência não significa desconectar do mundo. Ah, não, então vou pegar minha mala, 3 malas, eu, do meu marido, do meu filho, e vou pra Bahia, igual a Mari fez. Desconectar do mundo. Também é possível, é super legal, é possível, não é fácil, mas é super legal, é uma experiência, vale a pena. Mas não significa isso. Expandir a consciência não significa desconectar do mundo, mas sim aprender a viver nele com leveza, com clareza. A verdadeira paz, gente, ela vem quando a gente entende que não há nada a temer. E que cada momento é exatamente como deveria ser. Eu tive momentos aí na Bahia, de frente pro mar, eu brinco que a vida de Kubanacan, a única roupa que eu tinha era biquíni, que eu não tava nada em paz. Que eu chorava copiosamente, que eu temia, que eu tinha muito medo de ter tomado decisões erradas, de ter largado tudo, minha vida de fisioterapeuta, meu estúdio incrível de pilates, minha casinha, recém-casada com o Thales, minha familhinha, minha cidadinha. Então a verdadeira paz... E se eu fizer um paralelo para hoje, que eu tenho uma vida normal, levo minha filha na escola, vivo numa cidade grande, vida normal. Eu hoje estou muito mais em paz, vivo muito mais em paz, muito mais presente do que momentos que eu tive na Bahia. Então a verdadeira paz é quando a gente vê isso, a gente tem maturidade para ver isso, que cada momento é como deve ser. E que vai passar, né? A turbulência passa, o choro cessa, o desconforto passa, ele volta, mas ele passa. E que a paz, ela está disponível agora, no meio do processo. A gente vê que paz parece que é um destino final, que é algo que a gente precisa alcançar, que depois que a gente alcança, aí que a gente resolve os problemas, a gente atinge um nível superior de consciência, a gente elimina todas as incertezas da vida. Mas, gente, isso não é assim. Isso é uma ideia que a gente faz de estar em paz. Na realidade é que sempre vai ter desafio, sempre vai ter mudança, sempre vai ter incerteza. E a gente que está nesse processo de tomadas de consciência, de expansão da consciência, desafio, mudança, incerteza é como que é alegria, felicidade e paz para mim. É a mesma coisa. E o crescimento, gente, ele tá aí. Exatamente, a plenitude interna nos leva à paz. Acertou, Déia. É isso. O crescimento, ele tá aí. O crescimento da consciência não significa que os problemas desaparecem, mas que a nossa visão diante dos problemas muda. A nossa relação com os problemas muda. A paz, ela não vem quando tudo se acerta, mas quando a gente percebe que tudo já tá certo, mesmo no caos. O que é estar neste nível de consciência em paz? Então, é a gente ter essa capacidade de olhar para a vida, para esse turbilhão que é a vida, e não ser arrastado por ele. Porque a vida é assim, até segunda ordem ela é assim. É a gente sentir a emoção sem se perder nela. Ah, Mari, mas você não fica nervosa? Fico. Mas eu não me perco nela. Ah, você não se irrita? Irrito, mas eu não me perco nela. Você não chora? Choro. Hoje mesmo, o dia todo, passei melancólica. Falei, oh, que coisa. Será que é a fé? Será que é a paz?
uma melancolia, uma segunda-feira pesada, assim. Aí falei, vou me deixar me perder nisso? Perder meu dia, que pode talvez ser meu último dia de vida? E aí, imediatamente, eu vigio aquilo. E aí eu entro nesse estado de confiança profunda, de que tudo está se movendo dentro de uma ordem maior. E eu não me coloco num lugar de não movimento, pelo contrário. Aí que eu entro nesse estado de confiança. Eu tô melancólica? Tô. Então onde eu vou? Vou pra confiança. Aí, tá, tô confiante, tô. O que é que eu vou fazer? Sempre é assim pra mim. O que é que eu vou fazer? E aí me ocorreu, nesse o que é que eu vou fazer, antes da quaresma eu tinha pensado de fazer 40 dias seguidos de live, tipo uma quaresma. E aí passou e eu falei, acho que eu não vou fazer e tal. E aí hoje, nessa minha confabulação, né, de que tava uns pensamentos, uma melancolia e não vou me perder nessa emoção, deixa eu confiar. Eu pensei em fazer 21 dias da cura seguidos. Então a gente programa nossa água no domingo e a partir de domingo eu vou tocar 21 dias em live. Aí eu não decidi se eu vou abrir aqui no Zoom ou vai ser live no Instagram mesmo. 21 dias de cura. Todos os dias eu vou fazer pela manhã, porque eu tô com a questão da Júlia à noite. Tô assim, igual o Yara com a menina dela ali. A Júlia só quer presença, quer colinho, quer estar junto. E aí quero fazer um negócio fluido, assim, né? Que as pessoas possam compartilhar, que possam estar talvez um pouco menor, uma meia horinha, né? Um negócio, um derrame mesmo, assim, um derramamento de cura, para que as pessoas possam se curar também. E aí a gente pode ir tomando 21 dias essa água. A gente faz ela no domingo e pode começar a tomar ela no domingo mesmo. A gente programa ela e toma ela instantaneamente e vai 21 dias tomando ela. E aí o que eu peço é que vocês criem aí um movimento mesmo de compartilhamento, de chamada. Déia, você que sabe. Acho que você tinha me escrito ali que talvez você vai viajar e que vai precisar fazer uma garrafa separada. Simplifica, tá? Nem que for para colocar num conta-gota. Vou viajar, não vou andar com uma garrafa de 1 litro na mala. Põe num conta-gota e vai de gota. 21 dias, uma gotinha. Enfim, simplifica. Para que a gente possa estar na cura. Porque a cura, ela contém todas as frequências. Então, mesmo que a gente mandar esses compartilhamentos, convidar pessoas para estar nesses 21 dias, essas pessoas vão estar com todas as frequências e a gente vai estar ancorando isso. A última mentoria que eu fiz, nós fizemos isso, 21 dias de cura. Eram para ser 7 e eu estendi. E foi muito interessante, porque a gente chamou várias pessoas das mentorias passadas e a gente fez um super grupão, assim, foram 21 dias. E mais do que isso, no 11º dia, eu peguei dengue. E era eu e o Thales que estavam tocando essa live, né? E eu tava muito engajada, assim, muito. Eu peguei dengue e foi uma semana de morte. E eu tive que trabalhar intensamente a cura interna e externa sobre mim, sobre tudo que eu tava carregando, sobre tudo que eu tava movendo, porque tinha muita gente com conceitos de cura, sabe? Esperando por uma cura, esperando ser curada por mim. E foi providencial a minha dengue,
eu tive dengue hemorrágica, eu realmente quase morri. Eu fiquei, sei lá, eu perdi 50% do meu cabelo, eu colho problemas até hoje metabólicos dessa dengue que eu tive. Isso foi um processo, foi uma ordem maior que moveu tudo isso. E voltando um pouco, depois a gente fala disso, voltando um pouco aqui para falar da paz. A paz está nisso, da gente perceber que ela não vem quando tudo tá certo. Da gente ter a consciência que é para além disso. O segredo da paz não é esperar a vida se acalmar para ter paz, mas é aprender a encontrar dentro de nós, no meio da tempestade, a paz. E aí, se vocês ligarem os pontos, vocês vão ver que um ponto leva ao outro e aí culmina na tal da simplicidade, da simplificação das coisas. A simplicidade, ela é esse caminho de paz. A gente tem hábito de complicar tudo. Então a gente cria preocupação desnecessária. A gente carrega responsabilidades que não são nossas. A gente vive preso à expectativa irreal. Quanto mais complexa fica a vida, mais difícil fica a vida. Mais difícil a gente fica, mais difícil de acessar a paz. Vocês sabem do que eu tô falando. Não é uma novidade. É só uma constatação. Por isso que um dos caminhos mais eficazes para a gente expandir a consciência e encontrar a paz é simplificar. Mari, tá. Como que eu faço para simplificar? A gente tem que começar a simplificar a forma de pensar. Então a gente precisa questionar sobre as nossas preocupações, se elas são realmente necessárias. Se a gente só não está num padrãozinho automático ali da mente. Se a gente não está viciado em estresse. A gente precisa estar focado na essência das relações, nos nossos vínculos, sem se perder no joguinho emocional, sabe? Ou na expectativa que a gente cria das nossas relações. Relações como um todo, pai, mãe, filhos, marido, amigos. A gente precisa simplificar. E ver se a gente não tá, sabe, nesse joguinho emocional. A gente precisa simplificar a rotina. Como que simplifica? Bota a ordem e simplifica. Simplifica. Simplifica a coisa que te sobrecarrega. Tarefa desnecessária. Prioriza o que realmente importa. Eu simplifiquei, assim, abrupto o modo com que eu cozinho. Porque eu não amo cozinhar. Mas eu preciso cozinhar. Porque eu gosto da comidinha levinha, sem muito sal e zero óleo e teririm, teririm. Então eu simplifiquei. E eu não perco tempo cozinhando. Então eu sou a rainha do cooktop, que eu programo lá meu arroz e ele faz. 20 minutinhos o meu arroz está pronto. Eu sou a rainha da airfry. Se você é a rainha da airfry. Porque eu ligo lá e vou. E agora eu tô pleiteando uma... Minha mãe que vai me dar. Uma panela de pressão elétrica.
que eu vou botar lá o feijão e vou ir pra piscina brincar com a Júlia e chegar com o feijão pronto. Tipo assim. Por quê? Porque eu simplifiquei. Ah, mas Mari, pra mim é terapêutico cozinhar. Não, então tá bom, ok? Porque ali eu cultivo meu estado de presença, porque ali eu gosto e... Tá, então, perfeito. Não me toma tempo, é onde eu né, tô ali com a minha família e tal. Aí eu acho incrível, eu acho lindo até. O Thales é assim, ele ama picar tomatinho, ele ama fazer a coisinha, assim, ele ama. Porque é um momento. Agora, eu não. Eu amo deixar tudo ali prático e ir ali viver com a minha filha. Eu amo ir ali brincar do que ficar olhando panela. É o meu estilo, é o meu jeito. Então eu simplifiquei a minha rotina. Agora, por exemplo, a Júlia ficou lá com o Thales cozinhando. Então é o momento deles, é um outro modo operante, tá os dois lá fazendo brócolis, tadanã, faz suco, ela tá lá na pia. Ela vai ter esses dois modos operantes, um prático, simples, de botar a coisa, fazer e viver a vida, e outro de fazer as coisas, cozinhar, porque é o modo do Thales. Então a gente prioriza o que realmente importa. O que eu já falei aqui, eu simplifiquei o espaço físico. Então, um ambiente organizado, sem excesso, me deixa leve, me deixa em paz. Não que eu tenha tido muitas coisas, mas eu tive uma tendência de ter muitas coisas, muitas roupas, muitas coisas. A casa com muita coisa assim, né? Nunca tive muita coisa, mas você gosta de uma coisinha, né? Mas assim, tudo que estava fora de ordem ou fora de lugar me deixava com falta de paz. Então, para eu não ficar com falta de paz, eu tirei os excessos. Que é o minimalismo, nada mais é que viver de uma forma minimalista. E a simplicidade não significa que eu abri mão do que é importante. Só que eu deixei de lado o que é excessivo. E isso me deixa em paz. A expansão da consciência, gente, de uma forma prática, por isso que eu quis trazer esses pontos práticos hoje. Ela não é um processo linear, onde um dia a gente chega lá e nunca mais a gente sente turbulência. Ela é isso, é viver a vida, é hora ter desafios, é hora ter mudanças, é hora ter testes, é hora ter paz, é hora estar em paz diante de tudo isso, é hora ter muita alegria, no menos, no simples. Quando a gente aprende a aceitar, a observar sem a gente se identificar, quando a gente aprende a confiar, a simplificar, a paz, ela se torna esse ponto constante. E não é porque tudo ao nosso redor se resolveu. É porque dentro de nós não tem mais nada que resiste ao que é. E quando a gente para de resistir, a gente encontra liberdade. A gente encontra silêncio interior, mesmo falando. A gente encontra aquilo que sempre está ali, esperando para ser reconhecido. Eu sei que a paz, ela ultrapassa esse entendimento racional. Mas a gente precisa ultrapassar ele. A paz verdadeira não é uma bandeira, não é um sentimento passageiro, é um estado de ser. E ela surge quando a consciência se expande o suficiente para a gente reconhecer a ordem perfeita por trás de todas as coisas.
não apenas ensinou a paz, ele viveu essa paz. E é muito doido que não dá para falar de paz, mesmo dentro das praticidades da vida, sem falar nele. Porque ele é a paz. Porque mesmo na perseguição, nas traições, no sofrimento, ele permaneceu lá, inabalável. Porque ele via para além dos acontecimentos. Tanto é que ele derrama, né? Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha, como que um ser fala isso? Eu deixo-vos a paz. Ele é a paz. A minha paz vos dou. É o ápice da caridade, é o ápice da simplicidade. É o ápice da não comparação. Significa que a paz dele não dependia da circunstância externa, mas desse alinhamento com a verdade. E esse alinhamento acontece quando a gente amplia a nossa percepção. Quando a gente passa a ver a realidade como ela é, sem resistência, sem ilusão, sem barulho, sem excesso. E a água da paz, as águas de Micael, elas colocam a gente nesse caminho. Cada frequência vai trabalhando num nível específico, vai ajudando a gente a elevar a vibração, vai fazendo com que a gente sustente esses níveis elevados de consciência, de percepção. Não é um botão que liga e desliga, expandindo a consciência, não, é um botão que liga e nunca mais desliga. Por isso que a gente tem que estar carregados de paz. Por isso que a gente tem que estar com esse mindset muito formatado, gente. Se não viver expandindo a consciência, vira um caos. Vira uma tormenta. Porque é mexe e remexe o tempo todo. É derruba a crença. É sai de um padrão e vai para outro. É tá vibrando baixo e na autoobservação você já tem que ir para um outro lugar. Demanda um certo esforço. Claro que não é um esforço de suor, né? De trabalho, assim. Mas é um esforço de você estar orando e vigiando. Você tem que estar vigiando. Você tem que estar minimamente conectado. Você tem que sempre estar nesses ajustes profundos. E aí que está a maravilha. Porque não é ruim. É onde a gente está rendido. É onde Jesus esteve. Rendido à ordem maior da existência. Tá? Crucifica? Crucifica. Eu suo sangue? Suo sangue. Mas eu tô rendido. Ele confiava plenamente em Deus, no Pai. E ele trouxe isso para nós, que tudo coopera para o nosso bem. E a frequência da paz nos ensina a confiar nisso, que tudo coopera para o bem. E ela dissolve essa necessidade de a gente estar sempre controlando, resistente, identificado. E ela tira a gente desse modo de luta interna, desse modo automático de luta interna. A gente para de guerrear, né, contra a vida. Porque a gente olha, vê, percebe e fala, tá onde tem que estar. A paz, gente,
ela é o resultado da expansão da consciência. Se vocês um dia forem falar com alguém, né? Eu passei pelo processo das águas e tal, e eu tive um resultado. Talvez eu não me curei da doença, eu não atendeu minha expectativa, mas eu tive um resultado de estar expandido na consciência. Eu tô em paz. Eu tô em paz porque eu tô alinhado, realinhado com essa harmonia do universo. Porque eu tô enxergando a perfeição do plano. Porque eu deixei de lutar contra tudo que é. Porque eu deixei de andar cansado, sobrecarregado. Porque eu entendi que eu não tô sozinho. Que eu não ando sem propósito. Que eu não tô fora do caminho. E o resultado é essa paz sentida, vivida, manifestada. Esse reconhecimento que foi a paz que nos encontrou. E não sou eu que estou indo lá buscar ela. Em paz. E prontos e prontas para viver a fé. Então, observem tudo isso. Escrevam, anotem, percebam, meditem, reflitam. Na quinta a gente toma da fé. No domingo a gente faz a cura. Pode tomar da cura já. E aí a gente começa 21 dias. E aí eu dou os detalhes lá no grupo. Pode ser? Beijos. E que bom que a gente foi encontrados pela paz. Até quinta. Beijão. Tchau. É a paz que nos encontra. Sempre é assim. Beijos.